Olá, tudo bem? Olá. Bom, pessoal, hoje então vou trabalhar um assunto que é como se preparar aí, né? Como se concentrar nessa reta final dos estudos. Por mais que você tente, né, está difícil se concentrar nessa reta final dos estudos, hoje eu vou abordar algumas dicas para você conseguir estudar, né, e otimizar um pouco mais o seu tempo. Então, algumas dicas aí, né? Você pode colocar suas perguntas, eu vou respondendo ao longo do nosso vídeo. Bom, pessoal, uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante é em relação à revisão. Nessa reta final, né, você já veio estudando, você já fez as suas fichas, você já fez aí seus mapas mentais, né? Então você já fez aí bastante materiais referente aos conteúdos. Então, nessa reta final, uma dica super importante é você revisar, aí pegar esse material e começar a revisar esse conteúdo. Tá? Boa noite, Marcos, tudo bem? Bom, então a outra dica, né, é quando a gente começa a revisar esse conteúdo, a gente vai trabalhando uma questão de ativação da nossa memória. Então, quando você revisa o conteúdo de matemática, de português, enfim, todas as matérias, eu peço que você vá focando também naquilo que é mais importante para a prova que você vai prestar. Né? Então, se você vai prestar aí prova neste final de semana, você tem que ver qual é o conteúdo que essa prova vai pedir e você tem que focar, né, o que essa prova mais tem exigido aí nesses últimos anos. Para você fazer isso, eu comentei, né, nos vídeos anteriores que você tem que fazer um mapeamento da prova. Quando é que você deve fazer esse mapeamento? É quando você faz a resolução de questões. Eu sempre peço que você faça uma prova antes, né? E aí você vá anotando quais são os conteúdos que mais aparecem. E aí a gente vai trabalhando uma questão. Olá, Mayara, seja bem-vinda, né? Então, de você mapear e ver quais são os conteúdos que mais caem nas provas. E isso vale, pessoal, tanto para vestibular quanto para a prova do Enem, para concurso, para as provas de residência, né? Então, aí para qualquer prova, olá Cláudia, olá Júlia. Então, né, coloquem suas perguntas, eu vou respondendo ao longo do vídeo. Então, você fazer esse mapeamento vai lhe ajudar nesse momento de revisão, tá? E aí, se você já fez, perfeito, vai lá, revisa e vamos embora. Vamos ativar essa nossa memória aí nesses conteúdos para a gente focar e para ir resolver melhor essas próximas questões. Uma outra questão que eu peço, né, é para você ter prioridade nos conteúdos que você vai estudar, né? Então não adianta agora, né, na reta final querer estudar conteúdo que você ainda não viu, né? Então é difícil uma semana antes de uma prova começar a estudar um conteúdo que você nunca viu. Paciência, esse conteúdo deixa para um outro momento, né? Ou se você entrar numa prova de residência, depois se você precisar ir para uma outra prova, para algum outro concurso, na sua prática, você vai estudar. Mas agora eu acho que você tem que dar prioridades, né? Estudar aquilo que você realmente aí tem mais chance de conseguir acertar o maior número de questões. Olá, Rita, seja muito bem-vinda. A outra dica que eu vou dar para vocês, né, é em relação à ansiedade. Como controlar a ansiedade, pessoal? Nessa reta final, essa semana a gente vai ter aí a prova do Enem, né? E as pessoas estão dizendo, eu não estou conseguindo estudar, Valéria, tá bem difícil, não sei como começar, parece que eu já não sei mais nada, parece que tá me dando aqueles brancos. Calma, pessoal, calma. Você se dedicou este ano inteiro para estas provas, né? Então, para esta prova que está se aproximando agora, depois, ao longo do mês de dezembro, nós temos outras. Em janeiro, né, nós temos também a URGS, aí para quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso também, nós temos aí várias provas em janeiro. Olá, Bernardo, olá, Taicir, seja bem-vindo. Então, a ansiedade, ela é normal, pessoal, ela é normal. Então você, até certo ponto, né? Porque ela faz com que a gente se motive, faz com que a gente tenha aí um pouco de adrenalina para começar a estudar. Mas você também precisa aprender a controlar.
Eu tenho feito uma lista de transmissão, né, via WhatsApp, e nesta lista, essa semana essa semana eu dediquei apenas para falar sobre a ansiedade com este público, né? O pessoal que vem me acompanhando, o pessoal que vem aí estudando e se dedicando aí para as provas, né? Então, um dos pontos dessa semana é somente a ansiedade. Então, ontem eu ensinei para eles como fazer uma respiração, né? Como a gente vai controlar através da respiração, que é uma técnica, né? Também, se você quiser saber um pouco mais, olá, Maria João. Se você quiser, tem um outro vídeo. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Eu coloquei um vídeo, né, no canal do YouTube e aqui na página do Conectando Caminhos, explicando como fazer uma respiração referente para a gente controlar aí a nossa ansiedade, está bem? Então, se você tiver aí um interesse, se você quiser saber como fazer, pode me procurar, pode vir fazer parte da lista de transmissão, ou então mesmo você pode entrar aí nos vídeos e começar a assistir. Tá? Uma outra dica, né, que é a questão da memorização, né? Então olá Luiz, a memorização dos conteúdos, né, para a gente começar a ativar a nossa memória. Então, às vezes tem aquelas fórmulas, aqueles anos, aquelas leis, né, que são mais difíceis, que são mais chatinhas, né? Vamos ser bem sinceros que algumas são bem chatinhas, né? Mas então dedique essa semana, né, antes das provas, para você organiza no seu tempo, na sua rotina de estudos, um tempinho para começar a memorizar, né? Então a gente precisa, e olá Roberta, seja bem-vinda. Então, para você colocar ao longo da sua semana, né, essas questões, essas fórmulas, essas questões que você quer aí decorar para a prova, né? Eu não gosto de usar a palavra muito decoreba, né? Mas tem coisas que a gente precisa, né, memorizar, né? Vamos usar essa palavra, né? Mas para poder resolver e poder acertar aí o maior número de questões nesta prova. Marta, não entendi a mensagem da Marta. Oi, Valéria, aqui está saindo uma mensagem dizendo que ocorreu um erro, estou aguardando. Está bem. Então, trabalhar nessa questão da memória, né? A gente precisa memorizar. Existem diferentes técnicas de memorização, pessoal. Existem, tá? Uma das questões... Tem as questões mnemônicas, né? Que o pessoal também utiliza, que aí a gente usa, sei lá, letras, né, frases para a gente conquistar aí e aprender. O que ela botou? Não adianta querer aprender nos dias que antecedem a prova, o melhor é revisar e fazer as questões. Exatamente, Marcos. Olá, Dayana. Olá, Júlio. Tudo bem? Né, então, assim, nessa última semana, não adianta querer fazer tudo, né? Querer se dedicar aí para todos os conteúdos que você deixou, né, não deu tempo de estudar e quer fazer tudo nessa última hora. Não adianta, pessoal. Foca naquilo que você tem mais conteúdo, naquilo que você acha que você vai acertar, e aí, vamos embora. Prova do Enem, vestibular, residência, e se puder, faça aí mais umas provas, revise aí mais alguns conteúdos, tá bem? Uma das coisas que as pessoas me perguntam também é, Valéria, eu posso escutar música, né, ao longo do meu estudo? Bom, pessoal, a música, ela é bem importante. Só que a música, eu costumo pedir que a pessoa escute uma música que não seja do seu habitual, então da sua língua, né? Que seja uma outra língua que você não domine. Então, se você não sabe muito inglês, que seja uma música em inglês, ou em espanhol, italiano, né? Então, que seja um outro ritmo, para que você não fique focado na música e daqui a pouco você perde aí a concentração e começa a cantar ao invés de estudar, né? Então a música também é importante porque a gente está ativando aí outras áreas dos sentidos. E se possível, já usando aí o gancho, quando você estiver estudando, eu sempre recomendo que as pessoas utilizem mais de um sentido para poder aprender aquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente já sabe, né, que somente a leitura, ela tem uma baixa adesão. Agora, se eu utilizar a leitura junto com a audição, junto com a explicação para outra pessoa ou para alguém, né, para si mesmo, às vezes a gente pode fazer na frente do espelho ou tem uns aplicativos também no celular que tu pode fazer perguntas e respostas, né, então você pode ir brincando, né, contigo, então você vai trabalhando muito bem essa questão de
de memorização, você vai trabalhando outras questões, outros órgãos dos sentidos, né? Então, você vai aprendendo e vai decorando, né? E vai aprendendo muito mais. Tem algumas perguntas aqui que eu quero ver. Do Bruno. Valéria, se alguém for mal este ano, você faz algum acompanhamento durante o ano que vem para o próximo? Sim, Bruno. Pois é, pessoal, a gente fala, né, vestibular, concursos, provas de residência, né, tem todo ano. Então, algumas pessoas e alguns professores falam que é que nem carnaval, né? Tem todo ano. Pois é, pessoal, às vezes as pessoas colocam, né, que é como se fosse a última coisa da vida, né? Eu preciso passar neste vestibular, senão minha vida vai acabar. Então, pessoal, calma. Faça a sua melhor prova, faça da melhor forma possível, né? Não existem outros concorrentes, você é o seu concorrente neste momento. Porque se você não for bem, o que vai adiantar as outras pessoas? Não é mesmo? Eu sempre gosto de usar o exemplo aí das Olimpíadas, né? Dos atletas. Então, se a pessoa está fazendo uma prova, não provas individuais, né? Então, se tu tá lá fazendo a tua prova e tu cai no meio da prova, tu é desclassificado, né? Então, não adianta você ir para a prova, né? E aí você passa mal, você tem uma crise de ansiedade e você não consegue responder nenhuma questão. Você vai ser eliminado, você não vai atingir, né, o maior número de acertos nessa prova, então não adianta nada. Então, você tem que ter a sua concentração, calma para você fazer da melhor forma possível. Então, eu faço acompanhamento, né? Eu acompanho e oriento tantos vestibulandos, tantos concurseiros, né? Nessa reta final, nesses momentos, né? De como se concentrar e lidar com este momento tão importante da vida de cada um. Nos últimos dias é fazer questões exatamente, Dayana. Eu sempre peço, o pessoal que me acompanha, né, que eu faço, que está hoje no meu consultório, então a gente trabalha muito a resolução de questões, né? A gente já sabe que essa é uma das melhores técnicas de aprovação. Então, as pessoas fazem os últimos 10 anos, 15 anos das provas, das bancas, porque, na verdade, você tem que conhecer a banca, você tem que conhecer o estilo de prova. Eu até brinco assim, tu tem que saber qual é o tipo de a letra, a fonte da letra, o estilo da prova, né? Como é que vai ser. E você vai se sentir até mais confortável na hora que você pegar aquela prova, você já vai ver que você já fez várias delas em casa ou em algum outro lugar, e aí você vai se sentir muito mais confortável. Muitos alunos aí não gostam de fazer simulado, fogem dos simulados, os professores ficam arrasados, né? Eles ficam muito tristes porque os alunos acabam não fazendo aí as provas de simulado por medo, por receio, por dúvidas, né? E aí a gente acaba não treinando e não focando aí nas provas, né? Exatamente, porque as questões se repetem, exatamente, Dayana. Ótimas dicas, obrigada, Arthur. A Maria João fez uma pergunta. No meu caso, a aproximação das provas leva mais à inércia do que à vontade de estudar. Se faltarem 2 semanas, aí eu trabalho bem. Mas até lá, eu meio que deixo o tempo passar. Procrastinação, né? Né, Maria João? Tem esse tema que é bem importante, que é a procrastinação, né? A gente acaba, às vezes, deixando para depois e acaba na última hora, naquela semaninha, quer estudar tudo de uma vez por todas. Pois é, pessoal, não é a forma mais adequada, né? Porque daí a gente vai estar trabalhando a questão da ansiedade, né? A gente acaba não se organizando tão bem. Eu conheço algumas pessoas que acabam deixando tudo para a última hora e acabaram tendo aí bons resultados, mas daí vai muito do desempenho dessa pessoa, como é que essa pessoa tem uma questão de memorização, mas eu não recomendo, né? É um pouco arriscado, né? Não cumpro meus planos, tá? Revisões vale a pena sim, Dayana, porque a Dayana perguntou aqui, vale a pena fazer algumas revisões? Vale a pena, porque as revisões, né, de última hora, elas nos ajudam a gente a recapitular, né, a gente memorizar, a gente buscar lá naquela informação lá atrás, né, então às vezes tem professores que dão um conteúdo lá em março, e aí
tu às vezes não se recorda, né? Não lembra de todos os detalhezinhos. Então é importante voltar lá para suas fichas, para os seus mapas mentais e dar aquela revisada básica. Então nessas semanas, né, agora que é momento só de revisão, inclusive o mês de dezembro vai ser de bastante revisão aí nos cursinhos pré-vestibular, né? Focando aí para a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, que é onde eu estou. Então, muitos professores acabam fazendo o período de dezembro, esse período só de revisão de conteúdo e muita prova, né? Mas se você vai fazer provas antes, agora final da semana e agora todo o mês de novembro, eu recomendo que você busque as suas fichas de leitura, as suas fichas aí de exercícios que você já fez, as últimas provas, e quem tem prova de redação, pessoal, peguem as suas últimas redações, aquela redação que você foi bem, olhe, leia várias vezes, né, para você aprender, ver como é que você fez, assim, os nexos, principalmente agora para a prova de redação do Enem, né, ver bem como é que foi feita a conclusão, porque a conclusão do Enem, a parte final ali, ela é bem importante, ela tem uma pontuação bem alta, tá, então se você puder focar aí, vale a pena. Obrigada, Gessiane, agora o teu contato, né, então... As questões, então, pessoal, se repetem, né? É uma forma aí de a gente aprender e fazer as melhores, fazer da melhor forma a prova que você possa aprender ao longo destes anos, né? E recapitular. Olá, Rafael! Né, que você possa aí recordar, né, aquilo que você aprendeu ao longo dos seus anos, tá? Se você quiser deixar mais alguma pergunta, se você quiser deixar mais aí algum questionamento, quiser falar mais alguma coisa, eu sei que tem pessoas aqui que já passaram por esse período intenso aí de provas, que já são médicos, que já são concurseiros, já estão em concursos aí, né, que passaram em provas bem concorridas. Se você quiser deixar o seu recado, tem pessoas aí que estão nesse momento querendo saber um pouquinho de como é que você fez, né? Sempre é bom entender e saber um pouquinho mais como é que o outro, né, fez e como é que o outro se dedicou. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cláudia. Então é isso, pessoal. Toda quarta-feira, às 9h30 da noite, estarei ao vivo aqui na página do Conectando Caminhos, falando sobre um tema relacionado aí ao âmbito dos estudos e das provas de vestibular, concurso, prova de residência. E se você for uma dessas pessoas e tem interesse em um desses temas, compartilhe esse vídeo. Você pode curtir e deixar seu comentário. Será muito bem-vindo. E se você quiser também receber dicas, você pode fazer parte aí da lista de transmissão via WhatsApp e você só mandar aqui na página do Conectando Caminhos tem o número e tem as informações como você deve proceder. Se você quiser fazer parte, seja muito bem-vindo e eu estarei ali aguardando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!